Olá, eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos de educação aqui da Gran Faculdade e estou aqui com meu amigo, Igor. Mas eu vou deixar que o Igor primeiro se apresente por Igor. Quem é o Igor? Olá, eu sou o Igor, também atuo aqui com a Estela, queridíssima, na Gran Faculdade. Eu sou publicitário, sou da área da comunicação e linguagens, também sou profissional do marketing, pedagogo, a gente divide essa paixão pela educação. Atuo na educação desde muito jovem, em especial no ensino superior, venho de uma família de educadores e acabei dedicando os meus estudos para essa gestão acadêmica, mas também as minhas pesquisas para a área da comunicação, da linguagens, dos aparatos tecnológicos que envolvem os grupos e famílias de pessoas que estão no transtorno do espectro do autismo. Eu gosto sempre de falar, porque é uma oportunidade para a gente também conversar sobre essas coisas. Mas eu agradeço principalmente por esse convite, Estela, mais uma vez, de dividir esse espaço aqui com você, para que a gente também possa inaugurar outros assuntos. Exatamente. Não é? Então eu estou aqui, à sua disposição e a de vocês também, para a gente conversar um pouco. Então, eu fiz um desafio para os nossos colegas que eu falo que estão nos bastidores. Sim. Então, já conversei com o André, já conversei com o Diogo e agora é com você. Sim. Porque, assim, para a Gran Faculdade estar na rua, não tem só os coordenadores e os professores, né? A gente verdade. tem uma equipe de excelência que ajudou a pensar e pensa todos os dias, porque aqui é sempre o primeiro dia. Sim. E Igor, eu trouxe você aqui hoje para fazer uma conversa que eu acho que é muito próprio da educação, né? A pedagogia assume esse papel, mas a educação como um todo. Quando a gente fala de uma educação humanizada, ela não é só humanizada no meu jeito de lidar com as pessoas, mas também na humanização do próximo. Sim. E aí, o que é para você? Uma educação humanizada e humanizadora. Uma gestão, porque é isso que a gente faz de melhor. E ele faz isso, gente, perfeitamente. Eu acho que a gente vive num tempo que a gente já não consegue mais não pensar sobre isso e não se capacitar ou prestar atenção em quais são as condições de um cenário da educação e da gestão, porque enquanto educador, enquanto um docente, um professor de educação básica, de educação regular, formal, informal, em qualquer ambiente, nós também estamos gerindo um desenvolvimento. E quando a gente fala dessa gestão, então, de novo, seja num ambiente escolar, num ambiente educativo ou num ambiente de gestão administrativa, numa empresa, e quem está assistindo a gente aqui, eu tenho certeza que atuam em diversos desses ambientes, não existe como nós não pensarmos em educação ou em gestão sem ter foco na pessoa. Ou seja, em especial numa organização, as pessoas sempre vão preceder o clima. O clima de uma instituição, o clima de uma escola, o clima de uma casa. Todo esse clima, ele é o resultado de um conjunto de coisas que quem as define são as pessoas. Então, se a gente quer ser um bom gestor ou nos desenvolvermos numa gestão, a gente precisa pensar nessa pessoa. E por quê? Porque uma gestão humanizada, né, você intitulou a nossa conversa dessa forma, muito apropriadamente, uma gestão humanizada é aquela que prevê que aquele ambiente de relação seja agradável. Para quê? Para que essas metas sejam alcançadas, sejam elas metas institucionais numa organização ou as metas de um plano de desenvolvimento pedagógico, por exemplo, que se tem em qualquer ambiente. Ou seja, se não for agradável, se as pessoas não vierem primeiro, se aquilo que elas sentem, se aquilo que elas pensam, se a abertura para a fala, para o diálogo, se isso tudo não acontecer, provavelmente as pessoas terão mais dificuldade de estabelecer proximidade de propósito. Se isso não acontece, se não está humanizado, se a pessoa não vem primeiro, como será que a gente tem condição de compreender que elas se encontram ou se firmam em algum propósito, não é? Sim. Por isso a importância desse tema. E aí você já falou de um assunto, eu já vou pegar o gancho, o quanto que falar do espectro autista transformou a sua gestão mais humanizada e humanizadora. É importante você tocar nesse tema porque quando a gente lida com diversidade, a gente já quebra todos os padrões ou expectativas que nós tínhamos. Exatamente. A primeira expectativa que eu tinha enquanto pai, ou todas as expectativas que se formavam em mim enquanto pai, elas todas eram muito padronizadas. Então eu não era pai ainda, eu não tinha um filho ainda, e nem uma filha. E de repente a gente engravida, minha esposa engravida, a gente cria expectativas para aquela criança que de alguma forma elas são resultados das experiências de outras pessoas.
E essas outras pessoas é que dão conta de trazer talvez alguns enquadramentos e que, obviamente, todo mundo que está assistindo a gente aqui, se já é pai, se já é mãe, já sabe que tudo isso se desmonta a partir do momento que a gente tem uma nova vida na nossa frente. Então, essa questão de compreender que uma vida ela é única, né? Que um sujeito ele se constitui por todas as suas condições, da sua identidade, dos seus valores, daquilo que tem como oportunidades ou experiências ali, dos seus potenciais, mas também necessariamente das suas dificuldades, tudo isso é que constitui o seu sujeito como essência. Então, falar do autismo e entender uma vida que quebra conceitos e que me coloca num lugar de rever os meus próprios conceitos, mas também de pensar numa sociedade que ainda normaliza, que ainda enquadra, e de repente eu me vejo então enquanto pai, enquanto cidadão, educador, numa frente de tentativa de um desenvolvimento de mundo que proporcione para que as pessoas possam primeiro conversar sobre isso num diálogo aberto, assim como nós estamos, mas também observar essas pessoas com outros parâmetros, sob perspectivas adequadas a cada sujeito. Dessa forma, a gente começa a perceber que os critérios de diferença são distintos, que os critérios de vulnerabilidade, então cada um tem os seus. Da mesma forma que compreender tudo isso é talvez direcionar uma atuação gestora, né? Então, de novo, enquanto gestor ou educador, a gente está aqui circulando nesses ambientes, principalmente nessa conversa, mas é fazer com que tudo isso possa renovar os critérios de autonomia dessas pessoas. Então, os colaboradores que estão aqui comigo, você, né, nós trabalhamos juntos aqui, a gente precisa abraçar essa diversidade, desmontar muitos paradigmas que nós temos para tentar reconstruir outras formas de compreender aquele grupo, aquele time. Então, pensar em gestão humanizada é pensar que a gente precisa ter proximidade com as pessoas, com aquilo que elas têm para entregar, e não com aquilo que a gente tem de expectativa apenas. Para que a gente possa se abrir a essas mudanças todas, para receber, então, esse potencial que está ali e, consequentemente, fazer com que as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas se vejam observadas nos seus limites, nessa sua conexão emocional também ligada à produtividade, aquilo que espera que seja entregue enquanto resultado de um trabalho ou enquanto meta que uma instituição ou uma escola, enfim, qualquer organização tenha. E aí, quais são os pilares da sua gestão humanizada? Eu acho que é importante essa tua pergunta, porque essas coisas não são receitas prontas, apesar de nós termos à nossa disposição tantos livros e pensamentos a respeito disso, mas cada grupo é único. Então eu acho que um primeiro pilar é a compreensão de quem é que está na tua frente. Será que a gente conhece as pessoas que estão na nossa frente mesmo? Com quem a gente trabalha? O que é que elas podem entregar? Quais são os valores que de fato elas têm? O que elas esperam para as vidas delas? Ou o que mobiliza o propósito de vida dela para saber se isso combina com a expectativa que a empresa tem? Ou que aquela unidade de negócio tem, aquele serviço, aquele produto que vai ser entregue tem. Então eu acho que enquanto pilar, saber que eu preciso primeiro olhar para esse indivíduo e compreender esse conjunto de potencialidades que ele tem é a primeira coisa. E aí a gente vai começar a perceber essas similaridades, inclusive para poder entender que às vezes algumas pessoas, para determinadas funções, aquilo não combina, aquilo não enquadra. E isso não torna a pessoa nem pior nem melhor, mas torna talvez essa pessoa lúcida, ou a administração também com a possibilidade de compreender que para cada pessoa existe uma possibilidade de função. E quando a gente entrega isso, ou quando a gente compreende tudo isso para canalizar esse potencial naquilo que pode ser resultado promissor para a empresa, é que a gente consegue colher aquilo que se espera, né? Então, enquanto pilar, pensar nas pessoas, ter a abertura para essas mudanças, porque muitas vezes os processos eles podem ser revistos a partir desses potenciais. Geralmente é a tua equipe que te traz os melhores resultados. Por mais que nós tenhamos metas a serem atingidas, geralmente é essa equipe que trabalha na resolução dela que traz as principais novidades para que aquilo possa acontecer. Então a gente tem que estar aberto para isso, porque se a gente não puder se abrir, a gente não tem esse ouro à nossa disposição para poder ler, para poder interpretar. E está muito próximo. Então, observar as pessoas,
estar aberto às mudanças e ter proximidade dessa equipe toda e desses talentos, eu acredito que não só para mim, mas e no desenvolvimento das peculiaridades de cada grupo, eu acho que é observando isso que a gente consegue fazer uma boa leitura daquilo que precisa ter numa gestão humanizada. Nossa, gente, vocês anotaram aí? Porque precisa anotar isso, sabe? E aí, assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante na sua gestão, e eu estou sob a sua gestão, né, também, como estou na do André, na do Diogo, mas a sua gestão, ela tem 3 princípios que eu gosto muito. Uma e todas elas são freirianas, né? Amorosidade. Você tem não só amorosidade no olhar, mas na escuta. Você faz esse olhar sensível, você faz essa escuta atenta o tempo inteiro com as pessoas que estão sob a sua gestão. E você faz algo que Paulo Freire traz lá no último livro dele, que é tudo com alegria e esperança. Sim. Né? Então, sim. Com tantos outros elementos, mas esses 3 elementos se apresentam ali. Sim. E isso faz com que na minha percepção, com cada uma das pessoas que são lideradas por você, tenha vontade de fazer as entregas. A gente abraça. E olha, tem que fazer essa entrega para amanhã, então vamos fazer para amanhã, porque a gente, sabe, tem alegria, tem esperança, tem amorosidade na fala, tem o reconhecimento das potencialidades. E eu percebo também que ter se desconstruído por conta do autismo, né, porque é uma desconstrução para uma reconstrução, isso te permitiu também te colocar num outro lugar que faz com que você consiga humanizar o processo à sua volta. E aí vem para nossa última pergunta, que a gente está caminhando para o final. Quais as vantagens de de exercer esse tipo de gestão? Eu primeiro te agradeço por esse feedback e eu me vejo muito nesse lugar da afetividade mesmo e da alegria. E eu acho que isso talvez traduz uma condição de você perceber que de alguma maneira você está atuando naquilo que você acredita e você pode também se encontrar com pessoas que acreditam nessa atuação, nessa forma. Eu acho que se a gente consegue essa resposta, é porque existe esse encontro. Exato. Mesmo que em alguns momentos aconteçam coisas que estão para além do que a gente compreende, o nosso encontro e essa energia, essa sinergia que existem, fazem com que nós lutemos uns pelos outros. Então eu vejo esse time de coordenadores aqui de todas as áreas do GRAN lutando pelos ideais que nós temos enquanto educação, mas por cada um dessas pessoas que estão acreditando nesse potencial transformador da educação para suas vidas. Mas eu também vejo que a gente consegue fazer isso com uma alegria que devolve um para os outros uma resposta de vigor mesmo, assim. Porque as coisas não são fáceis, os desafios estão aí, as dificuldades que nós temos são enormes. A luta, né, contra o tempo para ganhar esse tempo e entregar dentro dele tudo aquilo que a gente precisa. Então tudo isso é extremamente desafiador. A desconstrução que você citou, que o autismo e com a minha experiência com o meu filho autista, que isso trouxe para mim, ela foi fundamental para tudo isso. Até porque meu filho foi falar próximo dos 5 anos. E eu sou comunicadora, eu sempre fui muito expressivo, sempre falei muito. E eu tive que silenciar a Estela. Porque o meu filho se comunicava comigo de outra forma. Ele não falava até os 5 anos, mas eu precisava compreendê-lo. Então eu precisei mesmo dar muitos passos para trás, para que eu pudesse fazer uma leitura de outros sinais que ele tinha ali para me entregar. A fala não vinha naquela hora. E a gente espera essa fala imediata. A gente espera que a pessoa grite, que ela sinalize. E a gente... Muito mais para quem é da comunicação. Em especial para quem é da comunicação, não é? Mas naquele momento, assim, eu tive que abrir mão disso tudo para poder exercer ou exercitar uma sensibilidade. Isso é do terreno do sensível, para que eu pudesse observar as sutilezas que existiam ali nele. Porque a forma de comunicação que ele tinha comigo era muito sutil. Então a primeira coisa que eu tive que aprender... Ele se comunicava, não da forma como você esperava. Não como a forma que eu esperava. E não era verbal. Então não existia... A linguagem existia, mas não de uma maneira verbal. E ela vinha carregada de comportamentos. Então o comportamento era comunicativo. Para eu poder decifrar aquilo, eu precisava me acalmar. Eu tinha que silenciar. Eu tinha que prestar atenção, eu tinha que observar repetidamente, rotineiramente tudo aquilo, para que eu pudesse dar uma resposta para ele. E quando isso acontece com uma pessoa, ela muda. Ela não volta mais ao estágio de antes.
E eu entendo que isso acabou contribuindo com a minha forma de lidar com as pessoas. E ao mesmo tempo, você fala da alegria, né? Dessa felicidade, essa alegria de trabalhar e de conviver, né? A partir do momento que eu acho que a gente se abre para essas sutilezas, desenvolve essa perspectiva da afetividade nesses encontros todos, a gente também consegue perceber algumas coisas que não são ditas pelas pessoas no dia a dia, mas que estão ali. A maior parte das coisas que as pessoas dizem para nós, elas não falam, elas não expressam oralmente. Não. Muitas vezes, inclusive, elas falam o contrário. Mas o olhar demonstra, o comportamento demonstra, a pausa demonstra. Exatamente. E a gente precisa prestar atenção nisso, né? Exatamente. Então eu acho que me transformou, mas também traz uma transformação para as pessoas que estão todos comigo. Meu filho teve essa contribuição, mas você tem, como coordenador aqui, todos os outros que vocês estão vendo e ouvindo aqui nessas lives, e o GRAM. Porque o GRAM é uma empresa que unifica tudo isso. A certeza, né, e uma certeza confiante, alegre, dinâmica de que a educação tem esse potencial e, ao mesmo tempo, que todos os aparatos tecnológicos precisam estar ao dispor desse potencial transformador para que isso seja amplificado, para que isso chegue a todos os lugares e para que esse potencial transformador mude, de fato, as vidas de tantas pessoas que também estão nesse esforço todo, querem essa oportunidade, se exercitam todos os dias e não tem como não ser alegre trabalhando aqui dessa forma com vocês e para vocês. Gente, tem o que falar mais agora? Não tem, né? Só tem que agradecer, esperar que você nos encontre no próximo encontro. Vou trazer novamente o Igor, porque falar sobre gestão é falar com o Igor também, porque a gente precisa, né, constituir um novo grupo de pessoas mais humanizadas. Muito obrigada, meu amigo. E até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo.